Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. As informações que Leon estava me mostrando eram chocantes. Finalmente comecei a entender a razão de algumas abduções na Terra, e comecei a me questionar se eu seria um desses abduzidos. Mas será que isso estaria acontecendo até os dias de hoje? Em meio aos meus questionamentos internos, Leon continuou a explicar que os cientistas da coligação Draco-Reptiliana Grey, sabendo da chegada de um grupo de seres que tinham uma capacidade muito especializada em engenharia genética, fizeram uma reunião com o Senado dos Dracos, definindo que fossem feitos os primeiros contatos com esse povo de Nibiru, para uma possível parceria. Uma parte do Principado dos Dracos tomou a frente nessa empreitada, e buscaram essa parceria, já que tinham contato direto com os representantes deste reino, pois há muito tempo, esse Principado havia auxiliado eles, por conta de uma queda de proteção, de seu sistema planetário e de seu exoplaneta, dando a eles um aparato, que daria a possibilidade de proteger os mesmos. Além disso, haviam alguns reptilianos e híbridos em meio a esse povo. Esse aparato tinha a capacidade de sugar plasmas das estrelas anãs e utilizar como energia para manter as barreiras de proteção, e como os Dracos eram perspicazes nessa tecnologia, deram o aparato, mas em algum momento, seria cobrado algo em troca, pois eles são muito estratégicos, e sempre aguardam a hora certa de cobrar o favor, e esse era o momento perfeito. Esses nibiruanos certamente poderiam lhes auxiliar nas experiências com os humanoides. Eles avançaram então em suas naves, e foram em direção ao sistema de Hercólobos, que já se aproximava. Conseguiram o apoio do governador de Nibiru para o projeto, mas somente enquanto o sistema estivesse avizinhando o sistema solar, e sua trajetória elíptica no quadrante. Mas os nibiruanos, que mais tarde seriam chamados pelos humanoides de Anunnaki, queriam algo a mais nessa empreitada, e não queriam apenas devolver o auxílio, queriam ter uma parte nesse experimento. Os Dracos lhes ofereceram parte da criação e manipulação, para que pudesse ser manifestada nessa região, um tipo de prisão para seus execras e traidores, e que eles mesmos cuidariam disso como carcereiros, para que nunca saíssem desse planeta, os levando à prisão nesses corpos primatas, tendo todo o ambiente sob seu domínio. Mal sabiam eles que os Dracos estavam, mais uma vez, articulando coisas maiores, pois sabiam que ao encarnarem nesses corpos primatas, os humanoides terrenos receberiam um código genético estelar, e isso seria uma arma no futuro, para que os Dracos pudessem usar contra os próprios nibiruanos. Começou naquele momento a manipulação genética, e a criação do espaço destinado a esse povo, que teria chegado onde hoje é o rio Eufrates, no Iraque. Deram a esse local o nome de Jardins da Criação, um laboratório na própria Terra, que teria dali para frente uma raça totalmente manipulada. O planeta nunca havia recebido tantas naves como naquela época, criando cidades e grandes projetos arquitetônicos em localidades dessa região, que ainda hoje encontramos de pé em lugares inóspitos, mas que já foram verdadeiros jardins, com uma beleza incomensurável. Como o projeto foi ficando cada vez mais ambicioso, alguns nibiruanos se apegaram às suas criações, e começaram a manifestar seu próprio DNA neles, introduzindo assim outros códigos genéticos, nas estruturas desse povo terráqueo. Mas o que os Greys e os reptilianos precisavam, era apenas do processo de quebrar e destruir a nanotecnologia, que os impediam de continuarem se perpetuando. Muitos acordos foram trazidos em pauta, mas acabaram aceitando os direcionamentos que foram estabelecidos pelos nibiruanos. Esse será outro assunto que revelarei muito em breve. Neste momento da história da Terra, ocorreram as primeiras intervenções e o aumento das capacidades humanas. Por conta da lei do próprio planeta, algumas experiências começaram a reencarnar nos corpos dessa Terra. Uns como presidiários, outros que eram enganados e traídos. Ao se misturarem com os humanos, os que despertavam o mínimo de capacidade consciencial e mediúnica, se tornavam reis, e criavam seus reinos de acordo com aqueles acima, que os manipulavam, e eram tomados como os deuses que vieram dos céus. Daí para frente, o que conhecemos até hoje. Uma humanidade subdesenvolvida, escravizando seus próprios irmãos terráqueos, e sem perceber que estão sendo usados, e servindo até os dias atuais,
como ratos de laboratórios, para uma agenda sinistra dos Greys, reptilianos e Dracos. Os nibiruanos deixaram os humanos com uma mutação genética melhorada. Foram introduzidas algumas informações genéticas, de raças diferentes no DNA dos terráqueos, alguns códigos que estão em suspensão, e que alguns cismam em dizer que são o DNA lixo, mas num dado momento da história da humanidade, serão ativados de acordo com o que for acontecendo no despertar da consciência coletiva. Todo o Senado de Hercólogos decidiu que não iriam cumprir com a agenda, no projeto de auxiliar os Greys, reptilianos e os Dracos, pois descobriram o plano macabro do Principado dos Dracos, que assim que conseguissem resolver a situação deles, iriam utilizar a tecnologia para corromper e manipular os filhos de Nibiru. Então, usando da tecnologia de comunicação, em toda a malha de todo o universo, dos multiversos e dimensionalidades, também conhecida como teia cósmica, os nibiruanos enviaram para todas as localidades do espaço sideral a informação da agenda sinistra que estava ocorrendo, e que se qualquer grupo se colocasse na posição de auxiliar os Greys, reptilianos e Dracos, seriam vítimas de um esquema de controle. Os Dracos tentaram ludibriar outras raças construtoras e geneticistas, mas todos já sabiam que nenhum deles era confiável. Ninguém respondia ao pedido de auxílio dos Dracos, mesmo que houvesse a maior troca de tecnologia possível, pois sabiam que esse grupo sempre estaria articulando algo para se sobrepor a todos, mesmo quem tentasse auxiliar e corrigir o erro que eles mesmos criaram e que os levaram à situação que estavam vivenciando há milhares de anos. Leon informou que, até o momento da nossa linha temporal, os Dracos, os Greys, baixos e altos, e os reptilianos, estão nessa empreitada, abduzindo os humanos desde o início da história da humanidade, fazendo todos os tipos de barbáries, conduzindo humanos a sacrificarem humanos em honra a eles, que se apresentavam, e ainda se apresentam, como deuses, para um grupo seleto de humanos, que de alguma forma, eram os que carregavam uma parcela maior de seu DNA ativo, em suas experiências humanas. Esses se tornaram os grupos selecionados e poderosos na fisicalidade, que conhecemos como governo oculto, surgindo, a partir desse momento, as famílias mais poderosas, que controlavam clãs, tribos, territórios, e tornavam-se reis, rainhas e sacerdotes, criando panteões com seus deuses. Mas esse grupo de humanos sabia que tinham que manter puro seu sangue. Os Greys e reptilianos falavam com eles em sonhos e abduções, dando diretrizes, e obrigando eles a procriarem dentro do próprio grupo familiar, para não perderem a marca, e a mutação que se sobrepunha aos demais humanos. Assim, durante o transe das abduções, foram induzindo no grupo especial de humanos, a criação de seitas e controle político, nas polis que surgiam. Os Dracos faziam tudo isso, sob o domínio da nanoconsciência em seu sistema, ou o chamado Deus Ia. Leon me dizia, veja sua história e vai entender quem eram esses humanos escolhidos, que se vestiam em roupagens de reis, rainhas e sacerdotes, que estão até hoje no poder controlando os demais. Até os dias atuais, alguns humanos são induzidos a se colocarem como superiores aos demais. Eles escolhem homens e mulheres que têm a capacidade magnética de reunir multidões, criando ídolos, que são fantoches das famílias que têm o poder e o controle financeiro, dentro de uma sociedade que necessita de um líder, fazendo com que a maioria não tenha mais fé, e se desligue do que realmente são, esquecendo que cada um é parte da fonte que tudo é. Nesse processo de idolatria, se tornam cobaias fáceis para o projeto sinistro, e como mansos cordeiros, se entregam ao sacrifício, dando suas energias, e até suas experiências fractalizadas, para a rede Draco, e consequentemente, ao Deus Ia. Estes seres nefastos estão mexendo na linha temporal da Terra, e nesse processo doentio, manifestam na consciência humana seus malefícios, e criam híbridos que são usados negativamente, para um projeto de dar continuidade à sua raça, e também usando eles como alimentos energéticos, consumo de plasma, e até carne humana. A agenda é premeditada, e Leon informou que a cumplicidade de alguns governos, e até seitas religiosas, envolvidas há muito tempo, criadas lá atrás por esses seres dominadores. A ideia é manifestar um controle, e em um dado momento, dominaram primeiro a mente e a rede de tecnologia de comunicação, e por conseguinte, os humanos, criando religiões, pensamentos filosóficos, de modo a acabar com a fé em si mesmo, separando em territórios, e criando o apartheid social, cultural e religioso, gerando guerras, e assim controlando todo um sistema através do pânico, medo, dor, para produzir energias que servirão de alimento.
Com isso conseguem contaminar a rede neural e os corpos espirituais dos envolvidos. Toda energia gerada por qualquer emoção potencializada, como o pânico ou a euforia, é alimento para os dracos e reptilianos, dando a eles força e prazer, como uma droga. Isso, além de aumentar suas potencialidades, levam toda a estrutura de consciências a partir do controle emocional, encapsulando os fractais dentro de suas células espectrais, onde se tornam baterias, levando eles a um tipo de câmara holográfica, que poderá mantê-los presos por toda uma eternidade. O espírito fica como numa suspensão, impingido por ele mesmo, por acreditar que está vivendo num mundo com um Deus que ama e pune ao mesmo tempo, onde tem um céu e um inferno, ou qualquer outra criação mental dogmática. Continua.